Os poetas querem sempre cantar pelos séculos afora. Sempre projetam a sua voz para além de quaisquer fronteiras de tempo e espaço. Uma outra espécie de mélica, né, de que hoje falo, o treno. A palavra dicionarizada, e quem for buscar o seu significado vai encontrar a ideia do lamento fúnebre. Se quisermos falar dos trenos, seria mais exato dizer que eles são canções de consolação lutuosa, porque eles menos lamentam a morte e mais oferecem consolo. Em que sentido? Essa reflexão consolatória, ela procura falar sobre a natureza humana, o que permite refletir sobre a morte como uma experiência que nunca é inteiramente privada e pessoal, mas é sempre uma experiência coletiva, sempre pública, é a única experiência que todos nós, independentemente de quem somos, vamos vivenciar. Ou isso no caso de Simônides, poeta dos séculos 6 para o 5 da Ilha de Céus, que é o grande nome do treno. Então, Simônides faz a reflexão ético-moral, sobretudo considerando a natureza humana e falando da morte como uma experiência comum a todos nós, e nisso há de haver consolo, mas também o treno foi praticado com Píndaro, que aí oferece como consolação uma visão luminosa da existência no Hades, na contracorrente ou filiando-se a uma tradição muito mais restrita e minoritária da imagem mais prevalente e mais forte na Grécia arcaica e clássica sobre o Hades, que é de um universo sombrio, privado de luz, privado de força, associado ao lamento e ao esquecimento, em que passamos a uma deplorável, lamentável e tristíssima existência sem fim. A vida é finita, mas a existência no Hades, na forma dos sopros vitais que saem dos nossos corpos, as psyche, é uma existência absolutamente tristíssima, né? E que, num certo sentido, bem expressa a miséria da condição humana, né? A sua natureza precária, limitada e finita. Píndaro, portanto, vai oferecer uma outra imagem do Hades que vai ser sempre minoritária, vai ser sempre restrita, vai circular de uma maneira em círculos muito específicos no mundo grego, mas é uma tradição que vai falar da existência no Hades como uma existência feliz. De todo modo, é um outro caminho para oferecer aos vivos consolo, né? O consolo que é importante porque a grande preocupação, e vemos isso claramente expresso tanto na cerimônia fúnebre como no treno, a grande preocupação, no fundo, é oferecer instrumentos para a continuidade da vida a despeito da morte. Esse é o grande desafio. E por último, trago aqui a última espécie de mélica de que quero falar, nessa pequena introdução, que não esgota todas as espécies, mas na qual eu procuro dar uma ideia daquelas de destaque para um primeiro contato. Deixei por último de propósito, porque é um tipo de canção que tem a ver com um universo que conhecemos muito bem, o universo dos jogos atléticos. Essa última espécie se chama epinício, essa última espécie de mélica, epinício, nome que significa literalmente a canção sobre epinikion, o vitorioso, a vitória obtida, vitória que em grego se nomeia Nike, um termo que nós conhecemos bem, digamos, do mundo do atletismo, e sobretudo do mundo de equipamentos e vestes para os jogos nas suas mais variadas modalidades. Isso significa que o epinício também é uma canção de elogio, como tantas são. Uma canção em que a vitória obtida, o atleta ou o cavalo vencedor, aliás, o dono do cavalo, não o ginete,
não aquele que andou, cavalgou aquele animal, mas ou o cavalo junto ao seu dono, serão elogiados pela vitória. Essa canção, ela vive o seu grande momento com Baquílides e Píndaro novamente. E para deixar uma ideia, de Píndaro nós temos 45 odes preservadas integralmente, que sobreviveram em manuscritos, e cujos nomes se ligam aos jogos aos quais elas estão vinculadas. As odes olímpicas, porque os jogos são fundados na Grécia em 776 a.C. É um dos elementos de definição para o que nós chamamos mundo arcaico, que começa em 800 a.C. Os jogos chamam-se Jogos Olímpicos porque eles acontecem em Olímpia, como uma das várias competições que homenageiam Zeus no seu templo de Olímpia, no festival a esse deus em Olímpia. Portanto, os jogos existem na Grécia, como existirá depois o teatro, como existe a poesia que circula nos festivais, sempre como uma das várias formas de competição pelas quais, nesses festivais cultuais, cívico-públicos, se homenageia os deuses e, na verdade, se homenageia a própria comunidade. Além dos Jogos Olímpicos, que logo ganharão a tremenda reputação e serão considerados sempre, na hierarquia dos jogos, digamos, os jogos mais valiosos, mais reputados, nós teremos, os jogos vão se tornar uma febre tal que vão se espalhar por todas as cidades da Grécia Antiga, nos festivais que, claro, preenchiam os seus respectivos calendários. E nesse sentido, nós vamos ter jogos quase como hoje, locais, regionais, e o que seriam jogos nacionais, ou até com algo internacional, seriam justamente o que nós chamaríamos mais adequadamente os jogos panhelênicos, Os jogos, nós usamos isso, jogos pan-americanos, os jogos panhelênicos que, digamos, abarcavam competidores de toda a Grécia. Os Jogos Olímpicos serão panhelênicos, assim como os Jogos Píticos, no Templo de Apolo, em Delfos, cujo nome mais antigo era Pito, por isso Apolo Pítico, Jogos Píticos. Depois nós teremos os Jogos Istmicos, no Templo de Poseidon, na cidade de Corinto. Corinto, nós estamos num estreito mar, então a divindade é Poseidon. E ainda, por fim, mais um jogo de caráter panhelênico dedicado a Zeus, os Jogos Nemeicos, na cidade de Nemeia, no Peloponeso, no templo de Zeus. Esses 4 grandes jogos que acontecem dentro dos festivais a essas divindades serão os 4 grandes jogos panhelênicos, e o atleta mais prestigiado, mais celebrado, será aquele que vencer provas nos 4 jogos. Os antigos diziam, são os atletas que fazem o períodos. A peri é o que está em torno de, e rodos é a via. Então, períodos é o percurso completo dos jogos. O grande momento dos jogos será justamente a virada do século 6 para o 5, após o que os jogos entram em decadência e deixam de ser feitos, e na verdade nunca mais existirão na antiguidade como existiram na Grécia arcaica, sobretudo nesse momento ao qual Baquílides e Píndaro pertencem. Difícil saber o porquê, mas claro que deve ter a ver com as dificuldades pelas quais a Grécia vai passar, com as consequências da Guerra do Peloponeso, que é uma guerra interna entre as cidades, que vai de 431 a 404 a.C., e depois a subsequente invasão macedônia. De todo modo, nunca mais eles existiram como naquela época, como na época arcaica. E foram meio que resgatados no século XIX, quando justamente o termo daqueles jogos que fundaram essa história, os Jogos Olímpicos, se torna o termo para denominar esses jogos aos quais atletas do mundo todo vão, atletas que em princípio são amadores e que vão receber como prêmios o reconhecimento, as medalhas,
né, a cerimônia do pódio. O atleta vencedor, o que ele recebia como prêmio pelo seu esforço, pelo seu empenho, em homenagem à divindade do festival e em celebração da própria comunidade? Ele recebia uma coroa, louros ou oliveira, depende dos jogos em que ele é vencedor. Ele recebia também homenagens. Se não fosse da cidade em que ganhou, seria recebido em festa. E parte dessas homenagens está, que são as recompensas a esses vitoriosos que tanto se empenharam, está na mão dos artistas. Os escultores, e nós temos várias esculturas preservadas. Uma delas, que é muito impressionante, está no Santuário de Apolo em Delfos, no Museu Arqueológico, que é de um auriga, um condutor de carruagens. É uma estátua em bronze que celebra esse auriga vencedor. Então a estatuária vai, digamos, celebrizar, né, e reconhecer e memorializar aquele vitorioso, mas, como dirá Píndaro, melhor do que a escultura, que sendo material está sujeita à ação do tempo, os poetas também vão celebrar as vitórias, dando aos atletas algo que Píndaro, na Pítica 6, vai dizer que é muito mais valioso, porque não sofre a ação do tempo, não pode ser arrastado por tempestades, não pode ser destruído por nada. Eles vão oferecer aos atletas a casa de tesouros, de hinos, de canções. Ora, os epinícios, e o termo é helenístico, as canções não, esse termo não estava em circulação na época dos poetas. As canções, os epinícios, normalmente eram referidos simplesmente como hinos, que é, no seu sentido básico, hymnos significa canção, às vezes encômios, porque é uma canção de elogio. Esses epinícios, o que eles vão fazer? O que os atletas vão fazer nesses epinícios? Elogiar a vitória, elogiando o vencedor. Como essa canção faz parte de um processo claro de memorialização da vitória e de premiação do atleta com aquilo que poderá torná-lo imortal, justamente, né, essa entrada para o mundo da memória dos grandes feitos dos homens, né, no imaginário da comunidade, as composições terão como elementos característicos o elogio, que é feito ao atleta, mas também o elogio que o poeta faz a si mesmo, porque tão grandioso atleta só pode ser cantado por um grandioso poeta. Então há uma vinculação entre o elogio do poeta e do próprio destinatário, né, o atleta vencedor, e há o elemento da narrativa mítica, né, que vai aproximar a arena dos jogos das arenas heróicas, que são, por excelência, a arena da guerra, mas também o mundo das aventuras. E nesse sentido a gente entende por que um dos heróis mais presentes no mundo dos epinícios, como também é um dos heróis mais presentes na iconografia dos ginásios, onde havia os treinos, é Héracles, o maior dos heróis gregos, e aquele que tanto é o saqueador de cidades, grande herói imbatível, invencível na guerra, como é o herói das aventuras, os seus célebres trabalhos, em que ele extermina criaturas que querem sempre dominá-lo ou mesmo eliminá-lo, e criaturas que são sempre mais poderosas do que ele, mas que ele acaba por derrotar. Então há uma presença muito forte na estatuária, na iconografia dos ginásios, né, de Héracles, como há também nos epinícios. Epinícios que eu dizia há pouco, de Píndaro nós temos 45, e são odes olímpicas, odes píticas, odes istmicas e odes nemeicas, ou seja, conjuntos de epinícios vinculados aos 4 jogos panelênicos. Isso para não falar de canções que eles fizeram para vitoriosos em jogos que não são esses panelênicos, né? E que, como eu disse, estavam espalhados por toda a Grécia. Os jogos que, devo notar, são uma invenção grega, né? Nenhuma civilização antes dos gregos tinha isso, né? Os jogos, né? Esse evento. Por fim,
tem um elemento curioso aqui. Em cerca de 550 a.C., a economia vigente era uma economia de sistema de trocas, funcionando pela lógica da reciprocidade, que não é uma lógica assentada no benefício de uma parte, mas no benefício de ambas. A moeda entra em cena, muda essa lógica, porque traz a ideia do lucro, né, que significa o benefício de uma parte, não necessariamente da outra. E com a chegada da moeda, nós vamos ter um fenômeno característico da Mélica tardo-arcaica, que é aquele pelo qual os poetas vão ser comissionados, patrocinados por governantes poderosos, famílias poderosas das cidades, e vão ser pagos com dinheiro. Portanto, muitos dos epinícios, se não todos, a maior parte, se não todos, são canções comissionadas, ou seja, são canções para as quais os poetas foram contratados e pagos com dinheiro. Isso é um elemento problemático. Como é que a gente percebe que é um elemento problemático? Porque nunca os poetas nas canções vão falar em dinheiro, mas eles vão fazer questão de colocar a sua relação com o destinatário da canção como uma relação de reciprocidade. Muito comumente de hospitalidade, que são formas de relação de amizade, que tiram de cena a questão do dinheiro. Além disso, os poetas falam do próprio canto como algo que fazem simplesmente movidos pelo desejo de cantar. Pelo espontâneo desejo de cantar, homenageando alguém que tão vitorioso e tão grandioso me move naturalmente a homenageá-lo. Isso tudo são recursos retóricos, todos esses elementos dizem respeito a recursos retóricos que vamos encontrar nos epinícios, e que visam a tirar da frente dos olhos da audiência a questão do dinheiro. Não se trata de pensar aqui se a audiência sabe ou não que o poeta está sendo pago. Certamente sabe. Mas se trata de pensar nas emoções da performance. Eu posso saber que o poeta está sendo pago, mas no momento da performance, a canção não me deixa perceber isso pelo modo como ela constrói belamente o discurso. E o último elemento que eu quero ressaltar. Pode parecer, pelo que estou explicando sobre o epinício, que claramente tem uma função pragmática, né, como é característico da Mélica e da poesia no mundo da poesia de performance. Pode parecer que o epinício seria, então, uma espécie de Mélica muito importante para a compreensão do mundo dos esportes na Grécia. E não são poucos os estudos sobre o mundo dos esportes na Grécia Antiga. No entanto, essa impressão, ela é em grande parte enganosa, por causa de uma preocupação dos poetas sempre. Qualquer que seja o gênero poético, nós percebemos claramente que os poetas nunca querem ficar circunscritos, restritos à ocasião específica daquela performance, daquela canção, ao contexto específico daquela canção. Nós percebemos na linguagem, no tratamento da temática, que os poetas estão sempre pensando o futuro. Porque eles, que pela poesia memorializam algo, também querem, pela poesia, se tornarem imortais. Então eles não querem ficar restritos aos limites do tempo e do espaço. Nesse sentido, o que nós vamos encontrar nos epinícios é um elemento curioso que diz respeito ao modo como os esportes estarão presentes ali, que é o elemento da mais absoluta economia. O poeta dirá o estritamente necessário sobre a composição, sobre a competição atlética. O que dirá o poeta? O nome do vencedor.
mesmo que seja um cavalo. Eu tô insistindo nisso porque um dos cavalos mais famosos dos epinícios é o cavalo de um poderoso tirano de Siracusa, Hierão, um cavalo chamado Ferenikos, que significa literalmente aquele que porta, que carrega, Fere, Nikos, Nike, a vitória, é o porta-vitórias. Então ele dirá o nome, seja do cavalo, seja do atleta, vencedor, o boxer, né, aquele que correu, né, ele dirá o nome. Ele fará uma referência aos jogos, então nós reconheceremos se a vitória aconteceu em Olímpia, em Delfos, se são jogos píticos, se são jogos nemeicos, se é uma competição local, ele dirá para nós onde aquela vitória foi obtida. E ele dirá qual é a natureza da prova que a vitória foi obtida. Nós saberemos se quem está sendo cantado venceu o pugilato, se venceu a corrida de carros. Mais do que isso, nós não saberemos. Portanto, se quisermos estudar os esportes, é claro que o epinício é importante. Mas não é nos epinícios que vamos encontrar as evidências mais fartas, mais detalhadas sobre a especificidade do mundo dos esportes. Isso é bastante indicativo, claramente indicativo, da preocupação dos poetas em, conscientes da função pragmática da sua canção, não permitirem que a sua canção fique atrelada ao tempo e ao espaço e às circunstâncias e ao contexto em que essa função pragmática se exerce. Os poetas querem sempre cantar pelos séculos afora. Projetam a sua voz para além de quaisquer fronteiras de tempo e espaço. E isso é bastante evidente nos epinícios, no modo como tudo que diz respeito à dimensão esportiva que move aquela canção será tratado com a máxima concisão e economia. E com isso concluo esse percurso por algumas das espécies mélicas. E despeço-me, mas até a próxima vez. Obrigada.